pessoal, sejam todos bem-vindos a esse 7º encontro da nossa jornada, essa 7ª live. Eu tô aqui no YouTube e aqui no Instagram com vocês essa noite. Nós continuamos a nossa jornada até sexta-feira dessa semana, que será o 10º dia da nossa jornada, e na próxima segunda-feira, dia 29, o nosso webinário fechado pelo Zoom. Precisa se inscrever, é gratuito, então entra lá, o link tá na bio, se cadastra, se inscreva, porque as vagas são limitadas, tá bom? Eu espero você também na segunda-feira, às 8 horas da noite. Amanhã nós teremos a nossa convidada Lorena para contar sobre a mentoria, como está sendo para ela, quais são os resultados. Na quinta-feira eu vou receber aqui a Renata Vetter para contar também como foi para ela e como ainda está sendo esse trabalho da mentoria. E na sexta-feira eu vou falar sobre dinheiro, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou Anita Parisi, sou coach, sou mentora, tenho a mentoria facilitadora que ajuda coaches a ganharem 3K em 4 horas. Então você vai fazer R$3.000 em 4 horas. Então essa é a mentoria facilitadora que eu ofereço para quem ainda não está conseguindo ter esse resultado ou que gostaria de alavancar a sua carreira, gostaria de ter uma renda extra, trabalhando com desenvolvimento de pessoas e podendo também trabalhar dentro do digital ou no presencial. Então você vai fazer o desenvolvimento das pessoas em grupo e conseguir assim escalar financeiramente, tá bom? E o tema dessa noite, nós vamos falar sobre o medo da crítica. O medo da crítica é algo muito comum, muito recorrente, e as pessoas foram fazendo os comentários aqui nas lives, muitas vezes falando sobre o medo da crítica, tá? Então hoje a gente vai falar muito sobre esse assunto. Conforme vocês forem chegando aqui na live, vai clicando no aviãozinho, convidando outras pessoas que podem gostar desse conteúdo também, tá bom? E se tiver algum problema no Instagram, corre aqui pro YouTube, tá? Eu tô ao vivo no Instagram e no YouTube. Então vamos lá. O medo da crítica, ele destrói completamente a iniciativa e inibe o exercício da imaginação. Olha que loucura, né? A pessoa ela tem tanto medo de ser criticada, e esse medo da crítica, ontem nós falamos muito sobre a questão do medo de forma geral, né? Dos medos, dos 6 medos principais dos seres humanos. E isso é muito comum, né? O medo da crítica. E esse medo da crítica, ele é tão profundo que ele prejudica completamente, ele destrói as nossas iniciativas. Então, se eu não dou o primeiro passo, como que eu vou conseguir chegar no meu objetivo se eu não consigo ter iniciativa? Então, olha como isso é uma questão importante, né? Para a gente falar, para a gente refletir, pensar sobre esse assunto. Além de destruir a iniciativa, ela inibe o exercício da imaginação. Quando a gente sabe que a nossa imaginação é o principal para que qualquer coisa, presta atenção, para que qualquer coisa aconteça na nossa vida. Porque tudo começa pela nossa imaginação. Antes dessa caneta ser criada, antes do batom ser criado, qualquer coisa, primeiro a pessoa precisou imaginar. Isso começou a criação dentro da mente dela. Então a imaginação
é essencial para que qualquer coisa aconteça, comece. E se o medo da crítica, ele destrói a iniciativa e destrói, inibe completamente o exercício da imaginação, como que você vai conseguir chegar no seu objetivo? Se você é uma pessoa do desenvolvimento humano ou que quer trabalhar com isso, se você já é coach, terapeuta, se é um facilitador ou quer trabalhar com isso, se você tiver medo da crítica, você não vai conseguir. Porque você não vai conseguir olhar para a câmera e se vier qualquer frase aqui, por exemplo, publicamente, porque aqui nós estamos no ambiente público, pode entrar quem quiser na live. Qualquer comentário que venha surgir na live, você não consegue suportar. Então, só o medo de imaginar que isso pode acontecer já inibe e você nem faz. Porque o medo, né, esse medo da crítica, ele inibe a iniciativa. Então, olha que louco isso, você não consegue nem começar. Então, só de pensar que alguém pode entrar aqui e falar alguma coisa que te desagrade ou que você não saiba lidar, que vai aparecer a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, que a gente falou ontem, né? Lá na live sobre medo. Se isso aparece aqui, você já imagina, já cria isso, então você nem consegue ter a iniciativa, porque o medo da crítica inibe isso, tá bom? Oi, Ana, oi, Marina, sejam bem-vindas. Vamos clicando no aviãozinho aqui, convidando todo mundo. Então, olha a primeira coisa, né? A primeira coisa que a gente já consegue entender e observar do medo da crítica. E aí tem outras coisas muito malucas, né? Que vem junto com esse medo da crítica. E são alguns comportamentos, são algumas coisas que as pessoas que têm medo da crítica é a forma como elas se comportam, como elas agem, são sintomas. Então, sempre o sintoma é a forma como a pessoa se comporta. Então, um desses sintomas é o constrangimento. A pessoa ela tem vergonha de conversar com pessoas que ela já conhece, de se relacionar com pessoas que ela não conhece, de falar publicamente, ela não consegue olhar no olho. Ela tem tanto medo da crítica que um dos sintomas é falar olhando para baixo, olhando para o lado, né? Tá com tanto medo de ter ali um confronto, né? Da outra pessoa, algum embate, ou falar alguma coisa que a pessoa não goste, que vai desagradar. Então ela fica com um dos sintomas é o constrangimento. É uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Então ela não olha no olho, ela não conversa abertamente, ela tem muito medo da crítica. Então ela demonstra esse constrangimento. Um outro sintoma é o desequilíbrio. E como que a gente sabe, né, sobre esse desequilíbrio, que a pessoa tem esse sintoma que está apontando para o medo da crítica? O desequilíbrio é quando começa a tremer a voz, quando treme a mão, treme o corpo mesmo, né? Ela se sente desequilibrada, então ela começa a tremer. Ela tem tanto medo da crítica que ela se sente desequilibrada. Então a voz treme, a mão treme. Sabe quando você vai falar e a mão tá tremendo, o joelho tá tremendo, né? A perna tá tremendo? Em alguns momentos da nossa vida a gente sente isso, né? Quando é adolescente, né? Que vai conversar com um garoto, alguma coisa assim. Então em alguns momentos a gente já sentiu, né? Esse desequilíbrio. Agora, a pessoa que tem medo da crítica, quando ela vai conversar com alguém, esse sintoma ele aparece.
Então a voz fica trêmula, ela não consegue falar em público muitas vezes porque a voz fica trêmula, né? Dá aquele frio na barriga, mas não é aquele frio bom, é esse frio do desequilíbrio, né? Que parece gato, né? Já fizeram um carinho em gato? Quando você passa a mão no gatinho, parece que tem um motorzinho na barriga dele. Quando a pessoa está em desequilíbrio, às vezes ela sente isso, né? Como se tivesse alguma coisa aqui desajustada. Então esse é o sintoma do desequilíbrio quando a pessoa tem medo da crítica. Olha que interessante. Então já vai pensando aí se você tem esses sintomas, se você sente isso, ou se você está lembrando de alguém que se comporta desse medo, né? Desconforto abdominal, isso aí. Oi, Ari. Pessoal chegando aqui, sejam bem-vindos. Personalidade. O que é a fraqueza de personalidade? É quando ela não se reconhece e ela tem tanto medo de ser quem ela é que ela começa a imitar outras pessoas. Olha que maluco isso. Então, quando a pessoa tem essa fraqueza de personalidade, ela começa a imitar o comportamento, a voz, o jeito, né, como a pessoa se veste. Ela começa a se comportar como se fosse outra pessoa e não ela. Então, essa questão da fraqueza de personalidade também é um sintoma das pessoas que ela tem tanto medo de... Nossa, tá aparecendo um monte de mensagem aqui. Ela começa a ir a outras pessoas, porque é muito medo do fracasso, muito medo de ser vulnerável, de mostrar algo que ela não quer mostrar. Isso tudo nós falamos bastante ontem, né? Na live do medo que eu falei, expliquei, a gente conversou bastante sobre isso. Então, essa personalidade que a gente escuta mais é isso, né? Quanto mais você for você, quanto mais você mostrar o seu talento, aquilo que é, aquele detalhe, aquele sabor, né? É igual quando a gente come uma comida e aí a gente tenta reproduzir na nossa casa, não fica igual. Por quê? Porque aquela pessoa, quando ela preparou aquele alimento, teve um toque dela, um jeito dela de fazer diferente, uma pitada a mais, né? Foi uma receita a olho, não tem muita medida. Então, quando você pega a receita, às vezes a pessoa tenta te passar uma medida para você conseguir fazer na sua casa. Mas quando ela faz a olho. E aí, quando você vai fazer na sua casa, não tem o mesmo sabor. E por vários motivos, né, não tem o mesmo sabor. Porque a conversa lá naquele dia foi diferente, porque era um ambiente diferente, aquele momento era um ambiente. Quando nós lembramos, né, da comida da época da nossa infância, e a gente tenta reproduzir hoje a comida da nossa mãe, a comida da nossa avó, não tem o mesmo sabor. A gente acerta, o pão fica lindo, a macarronada fica maravilhosa, mas não tem o mesmo sabor. Por quê? O sabor que a gente sentia naquela época é o sabor do momento que a gente estava vivendo naquele momento, naquela época, e não agora. Então, quanto mais nós nos colocamos, né, a serviço da forma como nós somos, flui muito melhor, porque o seu jeito é único. Então, quando a pessoa tem muito medo da crítica e ela começa a imitar outras pessoas, ela perde a sua essência. Ela esconde as suas vulnerabilidades e é aonde está a sua marca. Aquilo que ela faz com facilidade, que ela faz com a sua marca, né? Com a sua personalidade. Então, o medo da crítica, ela constrói uma barreira muito grande, uma carapuça, uma carapaça, uma armadura, e ela esconde quem você verdadeiramente é. E é por isso que não funciona, porque enquanto as pessoas estão imitando as outras, ela não consegue ter resultado.
porque o resultado daquela pessoa é porque é a personalidade dela e não a sua. Então a gente não consegue, não tem como, né? Não dá. Já falei que eu vou colocar aqui o meme do não tem como, né? Não tem como. Então, quando nós nos mostramos com os nossos defeitos, com a nossa fraqueza, com a nossa vulnerabilidade, sendo a nossa própria história, isso começa a funcionar. Porque aí eu deixo e eu me torno de fato o ser humano que eu sou, com erros, com defeitos, né? Mostrando quem eu sou de verdade e deixando a minha marca, o meu ingrediente, o meu sabor ali para as pessoas que querem o meu conteúdo. Então, quando você vai aplicar um treinamento, uma sessão de coach, uma terapia, você ali como facilitador, aplicando, desenvolvendo pessoas, você vai fazer isso sendo quem você é, não imitando outras pessoas. Sendo você inteira, presente, íntegra ali naquele processo. Oi, Rê, seja bem-vinda. Então, isso é de fato muito importante, né? Colocar ali toda a sua integridade a serviço daquilo que você enxerga como grandioso, que é o seu trabalho, que é aquilo que você faz ajudando as pessoas e não querendo ser aquilo que você não é, ok? Outro ponto importante, quando a pessoa tem complexo de inferioridade, sabe o que ela faz? Ela começa a usar palavras difíceis, tá muito próximo ali dessa fraqueza de personalidade. Por quê? Porque ela começa a querer se sobrepor, falar sobre as suas vantagens, porque ela não quer demonstrar a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza. Então ela quer mostrar que ela é mais, né, diminuindo os outros. Olha que coisa maluca. Então, olha quanta coisa o medo da crítica traz para um comportamento de uma pessoa, de uma única pessoa. Quando a gente pensa, né, nesse complexo de inferioridade, é isso que a gente começa a entender. Quando alguém começa a querer se sobrepor e ser grande e deixar o outro pequeno. A pessoa quer se sobressair porque ela não encontra, ela não consegue muitas vezes ser quem ela é. Então, e ela não encontra uma forma, né, de se sobressair sem ser diminuindo os outros. Então é aquela pessoa que nunca tá bom, né? Aquilo que o outro faz, nunca tá bom. É ela que sabe, é ele que sabe, a outra pessoa nunca sabe, nunca tá bom, não é daquele jeito. Sabe quando você está fazendo alguma coisa, aí vem uma pessoa e fala assim, posso te ajudar? É porque eu faço assim, vai lá e arruma. Não, porque não é assim que faz. Tem gente que já chega, né? Já chega chutando balde. Não, não é assim que faz. Espera aí que eu vou fazer pra você. Arranca da sua mão e vai fazer. Então, essa pessoa, ela tem um complexo de inferioridade muito grande que está por trás do medo da crítica. Ela tem tanto medo de ser criticada que ela fica a todo momento mostrando que ela é boa, que ela é superior, que ela sabe muita coisa, que ela fala difícil, né? Ontem eu brinquei com vocês, né, falando essa coisa do português, né? É claro que quando a gente vem aqui para live, a gente quer falar de uma forma que seja assertiva, que a gente acerte o português da forma correta, mas não é sempre que a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque numa conversa de dia a dia, uma conversa entre amigos, a gente erra o português. Erra a concordância, erra o plural, começa de um jeito e termina de outra frase. Então, se a pessoa tem medo de ter esse tipo de erro, por exemplo, não vem aqui. E quando a pessoa tem esse complexo de inferioridade que está por trás desse medo da crítica, ela vai fazer uma live muito chata,
Porque ela vai ficar falando termos e termos e termos que as pessoas que estão do outro lado não vai conseguir entender, não vai se conectar. Porque a gente se conecta com o ser humano se conecta com o ser humano. É legal quando a gente vem aqui fazer um bate-papo, como eu faço aqui com vocês, escreva os insights, façam perguntas, aí eu tomo água, leio aqui o que vocês estão escrevendo, converso com vocês, erro na hora de falar, eu escuto, né? Às vezes dói meu próprio ouvido quando eu falo alguma coisa errada, que eu percebo que eu tô errando, mas tá tudo bem, faz parte da nossa vida, isso chama vida. E se eu não me coloco no caminho, como que eu vou ajudar outras pessoas? Se eu tenho medo da crítica, não dá, não tem iniciativa, não começa, acabar, como é que vai acabar? Não tem como, né? É o nosso meme, não tem como. O outro sintoma é extravagância. Sabe o que é extravagância? São aquelas pessoas que gastam mais do que têm. Para que elas fazem isso? Para mostrar que elas têm. Então essa extravagância, ela entra nesse comportamento, nesse sintoma das pessoas que têm medo da crítica, porque ela não pode ficar por baixo. E para ela não ficar por baixo, ela gasta mais do que ela tem para mostrar, né, aquilo que, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tal, mas vai olhar a conta do cartão, tá estourado. Então, a pessoa que tem medo da crítica, ela tem um sintoma de extravagância. Então, ela compra, ela mostra a todo momento, né? E ela gasta mais do que tem, porque ela tem a necessidade de mostrar para os outros que ela está muito bem e muito bem financeiramente. Então, se ela vê que alguém comprou alguma coisa e ela se sente insegura, porque é outro sintoma das pessoas que têm medo da crítica, ela vai lá e compra também, mesmo que ela não tenha dinheiro. Então tá ali bem colado com a inveja, né? Essa extravagância. Então ela olha e fala assim, fulano tem tal coisa. Então ela fica olhando o que as pessoas têm, vai lá e compra. Vai lá correndo e faz antes, quando ela fica sabendo que a pessoa vai. Já aconteceu isso com vocês? Quando vocês contam pra alguém, eu vou comprar tal coisa nova, alguma coisa pra casa, um chuveiro, um fogão, qualquer coisa. Vou trocar meu carro, eu vou construir. Aí a pessoa nunca tocou nesse assunto, ela nunca falou que ela ia fazer essas coisas. Aí no outro dia, você vai conversar com a pessoa, você vai na casa dela, né? Se é uma pessoa muito próxima e tal. Aquilo que você falou que você ia comprar, porque tá dentro do seu plano, porque é o seu sonho, porque os seus objetivos e tal, não sei o que, a pessoa já comprou. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu várias vezes isso, várias vezes, né? De comentar com alguém e aí quando eu vou olhar a pessoa já comprou, a pessoa já tem. Eu nem comprei ainda, a pessoa já foi lá e comprou. E às vezes, e o que acontece? Na maioria das vezes, isso não tem nada a ver com ela, tem a ver com você, com a sua história. Aí a pessoa compra, olha para aquele negócio e fala assim, gastei um dinheirão, e agora? O que eu vou fazer com isso aqui? Não sabe nem o que vai fazer com aquilo. Porque faz parte da história dela, não tem a ver com ela, tem a ver com você. Você estava contando sobre você. Mas a pessoa tem tanto medo da crítica e de ficar por baixo que ela vai lá e compra antes. Ela vai lá e faz antes que você. Oi, Paty, boa noite. Oi, Jana, boa noite. Olha lá, a Marina falando que já aconteceu com ela também. É muito normal isso acontecer, né? E aí a gente até começa a perceber para quem que a gente fala os nossos sonhos, os nossos objetivos, para quem a gente conta e para quem a gente para um pouquinho de contar. Não é? Porque a pessoa está num momento ali que ela não sabe mais quem ela é. Então ela fica buscando modelos em outras pessoas, mas não um modelo saudável. Ela fica copiando de uma forma que ela acha que ela tem que fazer também, porque ela está escondendo quem ela é. Por isso. Então, olha quantas coisas, né, a pessoa vai
acrescentando no comportamento dela para esconder quem ela verdadeiramente é, porque ela tem medo da crítica. Que mais? Falta de iniciativa. Então, como ela é uma pessoa insegura, ela não tem iniciativa. Ela tem muito medo. Como que ela vai iniciar? Se o medo da crítica, ele destrói a iniciativa. Então, a pessoa que tem medo da crítica, ela não consegue ter iniciativa. Então, é muito difícil ela dar o primeiro passo. Além, né, dessa falta de iniciativa, porque daí nunca você começa nada, porque se você não inicia, se você tem medo, você falta com a iniciativa, como que você vai chegar? Você nem começou, dá a largada, sai todo mundo correndo, você fica lá parado, né? No início da largada lá, não tem como, né? É o nosso meme, não tem como. Vai conseguir concluir a corrida? Não vai. Não vai, porque não tem iniciativa, né? Outra coisa que é muito legal a gente falar aqui nessa live, a falta de ambição. Gente, pelo amor de Deus, ambição é algo bom. Ambição é quando a gente tem um desejo tão forte por aquele objetivo que a gente vai determinado para conseguir. Quando a pessoa tem medo da crítica, o que acontece? Ela não tem ambição, ela é apática. Ela consegue fazer as coisas, né? Ela fica apática diante de situações, ela não tem ambição. Então, ela não consegue, por exemplo, em um debate, dar a sua própria opinião. Ela não consegue se impor, fica neutra, para não falar morta, né? É uma pessoa morna. Medo da crítica aprisiona, com certeza. Fica aprisionada. A pessoa vai colocando tanta carapuça ali por cima que nem ela sabe quem ela é. Ela não tem a menor ideia de quem ela é. Ela fica vivendo no automático, olhando para um lado e para o outro, olhando o que os outros estão fazendo e copiando, olhando o que as pessoas estão comprando e fazendo, porque ela não consegue se enxergar. E aí, essa pessoa, ela não é uma pessoa ambiciosa. E lembrando que ambição é algo bom, a gente precisa desconstruir a crença de que ambição é algo ruim. Muitas pessoas têm essa crença de que ambição é algo ruim, né? Que é algo, eu tô tendo muita ambição, eu não posso ter ambição, né? Porque isso é pecado, isso é algo muito ruim, eu vou pro inferno se eu tiver ambição. Para, gente, isso é uma crítica, isso é uma crença coletiva muito profunda, muito grande, não tem nada a ver. A ambição te coloca em movimento, é algo bom. Você olha para o seu objetivo, você tem um desejo ardente sobre aquilo, isso é ambição. Se você não tiver um desejo ardente sobre o seu objetivo, qual é a motivação que você vai ter para levantar todos os dias e ir na direção desse objetivo? Nenhum. Por isso que ter clareza sobre o objetivo é importante. Porque se você tem um objetivo, mas você não sabe o porquê você quer esse objetivo, não faz o menor sentido a hora que você acorda lembrar e entrar em ação para ir em busca dele. Como é que você vai bater meta se o seu objetivo ele não é algo que te motiva, que te inspira? Dorme para fazer. E é interessante o seguinte, quando eu falo sobre ser fácil, sobre a vida ser mais fácil, leve, sem dificuldade, sem dor, e aí as pessoas podem pensar o seguinte, mas eu sei que a Anitta trabalha bastante. Ela posta lá que ela tá trabalhando no domingo, no sábado, já tá escrevendo, fazendo postagem. Mas existe, gente, uma coisa que é muito diferente. Não é esforço
não é esforço. Quando nós fazemos o nosso trabalho com motivação, com essa ambição no seu objetivo, bater meta, isso não é esforço. Isso é muito diferente de esforço. Você faz com prazer, você trabalha horas, você dorme pouco, você trabalha no final de semana, mas você tem prazer. Quando eu fui para o Rio de Janeiro atender a Renata, né, concluir a mentoria que ela estava fazendo, então uma das coisas que a gente tinha acertado lá no nosso contrato é que no final, né, da mentoria eu ia para lá e a gente ia montar um workshop juntas e eu ia mostrar como era e tal, porque o dela foi específico de coaching com cavalos. E aí a gente fez essa combinação no início e eu fui para o Rio de Janeiro fazer esse workshop com ela lá. E nós fizemos reuniões na praia, na piscina. Quinta-feira ela vai contar mais sobre isso, a gente vai contar um pouco mais como foi, relembrar, né, e ver os resultados que ela já está obtendo hoje. Então, era muito fácil. E aí teve até uma pergunta, né, que foi assim, quando eu estava postando naquela época, qual a diferença entre o trabalho e o lazer? Porque naqueles momentos ali, olha só, eu fui para o Rio de Janeiro, eu nunca tinha ido para o Rio, é um lugar maravilhoso para se conhecer, então eu ouvia muito falar do Rio de Janeiro, eu tinha muita vontade de ir para lá, mas nunca tinha colocado intenção, né, de ir para lá. A Rê tá aqui na live, ó, falando que foi maravilhoso. Quinta a gente vai falar mais sobre isso. Então, quando eu fui para lá, só o movimento de ir para lá, fazer uma viagem, já é um pouco de prazer ali, de lazer, né? Eu saí da minha rotina e fui viajar, fui de avião, né? Saí aqui de Viracopos, que é pertinho. Cheguei lá no Rio, a Rê tava lá me esperando. A gente fazia reuniões na praia, à noite, tomando uma cervejinha gelada, tomando champanhe, fizemos a nossa live tomando champanhe. Então era tudo muito gostoso, prazeroso. E isso não tem nada a ver com esforço, com sofrimento, com algo difícil de ser feito. Então quando veio essa pergunta, né, qual a diferença do lazer e do trabalho? Hoje para mim não tem muito. Porque no final de semana eu tô lá num pesqueiro, né, com a minha filha, com meu marido, mas eu posso fazer um vídeo mostrando para vocês, olha que lugar lindo, a natureza. Chega uma reflexão, alguma coisa que eu vejo, eu vou compartilhar com vocês. E isso para mim não é ruim, não é pesado. Então o trabalho e o lazer, ele se mistura e tá tudo bem. Para mim tá ótimo. Agora, para você tem que olhar para o seu negócio e sentir se é assim que você quer para sua vida ou não. Porque você pode falar, não, eu não quero isso. Eu não quero, por exemplo, postar quando eu tiver lazer no final de semana. Tudo bem, não tem problema nenhum, você não precisa. E é aí que entra a integridade. Aquilo que é você. É o seu negócio, é o seu trabalho e é você se colocando lá para esse trabalho, para esse negócio, do seu jeito. Você não precisa copiar ninguém. E você não precisa ter medo da crítica. Porque a crítica, ela vem de qualquer forma. Por exemplo, até hoje, eu nunca tive ninguém online, ao vivo, fazendo crítica para mim. Por quê? Porque eu ainda não me conectei com esse tipo de pessoa que vem numa live, no momento ao vivo, para fazer crítica. Por enquanto, as pessoas que eu tenho que participam são pessoas que estão interessadas no conteúdo. São pessoas que querem crescer pessoalmente, profissionalmente, que estão aqui gostando do que eu estou trazendo, do que eu estou falando. Então, eu ainda não gerei conexão com pessoas que ainda não estão no movimento, porque eu acredito que essas pessoas que vêm para criticar é porque você espelhou algo, e quando dói para muitas pessoas e ela tá aqui nesse perfil, né, com esses sintomas de medo da crítica,
a pessoa vem, te critica e sai correndo, né? Não vem falar pessoalmente, monta um perfil fake, né? Por quê? Porque tá por trás dessa carapuça toda. A pessoa não tem coragem de se expor. Ela não quer mostrar quem verdadeiramente ela é. Então, quando você apresenta alguma coisa que ela ainda não consegue fazer, que ela não tem coragem, que ela é fraca, ela vem e critica. Ela vem e fala mal. Mas muitas vezes nem o nome que aparece ali é verdadeiro. Porque pela internet é fácil. E, gente, uma coisa, né? Primeiro, será que você vai se conectar com essas pessoas? Olha, eu trabalho desde 2012. Assim, né? Saí do CLT em 2012 e fui trabalhar com coaching, com desenvolvimento de pessoas. Já recebi crítica? Claro que sim. Claro que sim. Mas no online não. Nunca recebi. E às vezes a pessoa vem te falar alguma coisa que ela acha que ela tá te ajudando. Mas não faz sentido naquele momento para você. Então não tem porquê, né? O Leandro Carnal, ele fala uma coisa muito legal, que ele diz o seguinte, né? Quando alguém me chama de careca, que ele é careca, né? Tá tudo bem. Por quê? Não é uma ofensa, eu sou careca mesmo. Então se a pessoa fala, ô careca, tá tudo bem, porque eu sei que eu sou careca. E a pessoa falou algo que é uma característica minha. Agora, se alguém me chamar, ô filha, né? Ô filha da puta. Ou é porque a pessoa não conhece a minha mãe. Não sabe a profissão da minha mãe. Então ele fala com muita leveza, né, sobre isso. Sobre esse tipo, né, de crítica que você pega como mágoa, né, ou vai lá brigar com a pessoa. Não tem porquê. Então, quando nós temos medo da crítica, é um medo muito infundado, porque não faz sentido. Se a pessoa está falando alguma coisa que você é de fato, você é, pronto e acabou, tá tudo certo. Se você não é porque ela não te conhece, não conhece sua vida, não conhece sua família. Então tá tudo bem, não conhece o seu negócio, né? Porque tem gente que acha que sabe do seu negócio para falar, mas não sabe. Não conhece nenhum dele, como é que vai dar opinião do seu? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quem é que está vindo dar conselho e opinião no seu negócio? Para pensar, é válido? É válido você achar que isso você vai ficar magoado, vai ficar sentido, ou você não vai nem ter iniciativa porque o teu parente, tua tia, tua sogra, sei lá quem, vai vir dar opinião no seu trabalho? O que isso significa para você? Entende o que eu tô falando? Não faz sentido. O medo da crítica, se a gente começa a observar, não tem fundamento nenhum. Nenhum fundamento. Tá? Então começa a observar quem tá te criticando, se aquilo faz sentido ou não. Quando a gente começa a entender sobre espelhamento, que eu já trouxe aqui esse tema, a gente já falou sobre isso, quando eu entendo que esse espelhamento é o quê? É quando a pessoa vê algo em mim que ela não consegue fazer, ou que ela gostaria de ter e não tem, que ela gostaria de ser e não é. Então isso dói, isso confronta. E aí, se você não entende isso, toda hora você vai ficar magoado. Toda hora você vai olhar e vai achar, vai ser a pessoa, né? A vítima, que é o coitadinho, que a todo momento alguém tá vindo falar alguma coisa. Então, se você se coloca nesse papel, é isso que você vai ter. Aí sim, você vai receber crítica a todo momento, se você é vítima. E se você tem muito medo da crítica, é isso que você vai receber. Por quê? Porque a vida traz coisas que é pra gente aprender a viver. E aprender a lidar com a crítica é uma delas. Ontem a Marina falou, né? Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem somos nós? Então não tem essa frase assim. Então presta atenção.
Qual é o sentido? Quem é que está vindo falar sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho, sobre o seu conteúdo? Veja se faz sentido isso para vocês, tá? O escritório na praia, né? Rê, maravilhoso. Vê se eu acho a foto para postar. Opinião, conselho sem ter pedido. Exatamente. A pessoa é tão sem noção que ela dá conselho e opinião sem pedir. Quando a gente começa um processo de autoconhecimento, quantas vezes, né, a gente sem se conhecer, sem perceber, a gente faz isso. Eu já fiz muito isso. Hoje jamais. Eu vou ajudar quem? Os meus mentorados, os meus clientes que me contrataram para fazer isso. Aí eu vou ajudar. Fora isso, não tem porquê, não faz sentido. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo de maturação. Eu tenho o meu. E é por isso até que eu criei a mentoria. Porque no meu tempo de maturação, as minhas crenças me atrapalharam muito. E eu demorei muito tempo para ter o resultado que eu queria ter. E aí eu entendi durante esse tempo, olha como tudo é aprendizado, que hoje eu já consigo ajudar outras pessoas a não precisar demorar tanto tempo assim para ter o resultado. Por quê? Porque eu já passei por esse caminho, eu já conheço, eu já sei, eu já visitei, eu já fui lá, eu já tenho experiência. Então hoje, o que eu penso? Colegas, né, de trabalho, os outros coaches que estão chegando, pessoas que querem trabalhar com isso, com desenvolvimento humano, né, ser facilitadora, aplicar um treinamento, que ela demore tanto tempo para entender como ela vai fazer isso, como ela vai aplicar um treinamento, como ela vai ajudar as pessoas a pegar todo o conhecimento dela e colocar em prática. Eu demorei bastante, vocês não precisam. Entende isso? Só que o que acontece? Quando a gente identifica, né, o lugar que a gente pertence, onde eu posso levar aquilo que eu quero falar, são em ambientes seguros. Como é essa live aqui, apesar de ser pública, né, aqui no YouTube, aqui no Instagram. Por quê? Porque aqui estão pessoas que estão falando a mesma língua. São pessoas que estão focadas no mesmo direcionamento. Quando alguém fala assim pra mim, eu não fiz tal coisa porque eu não tenho dinheiro. É uma grande mentira, já falei isso. Por quê? Porque hoje tem tudo de graça na internet. Olha esse conteúdo que eu tô trazendo aqui pra vocês, que é de autoconhecimento profundo, reflexão, muda a chave. Muda a vida de muita gente. Olha quantas pessoas tem nessa live. E aí depois a pessoa não sabe, não fez, né, as tarefas, os desafios. E aí vem reclamar que não consegue ter dinheiro, prosperidade financeira, que não é uma pessoa abundante. E olha as oportunidades que a pessoa perde. Por quê? Porque ela não teve iniciativa de ligar na hora que está passando 8 horas da noite, não quis se programar, aí dá desculpa do filho, do marido, da janta, da casa. Desculpa. Por quê? Porque a zona de conforto ainda tá gostosinho, o ofurô de cocô ainda tá bom, tá quentinho, tá morninho, né? Não sufocou ainda, não precisou a pessoa passar mal para sair correndo dali. Porque tem pessoas que vai esperar chegar no fim do poço para procurar ajuda. Para ir na internet, em qualquer outro lugar, contratar um profissional que vai ajudar de fato. E é isso que eu gostaria de ajudar quem quiser, né? Somente quem quiser estar disponível a não passar por isso. No fim do poço, né? Tá no ofurô de cocô aqui sufocado para sair de lá. Não tem porquê. Não tem porquê. A vida não é difícil. A vida só é difícil porque a maioria das pessoas pensam assim e a gente vive numa crença coletiva profunda de que a vida é difícil, complicada e dolorosa. Vai falar no Natal, lá na ceia, que a vida é fácil, que você tá bem, que você tá feliz, que tá tudo ótimo, que você não tem problema. Vai falar isso.
Entende o que eu tô falando? As pessoas já vão olhar torto. Ih, tá maluco, né? Tá doido. Tá falando que tá tudo ótimo, que a vida é maravilhosa, que tá tudo bem, que a vida é fácil. Vocês têm coragem, gente, de falar pra alguém que a vida é fácil? Já é o exercício de hoje, né? Chegar pra alguém, olha, um jeito de estragar rodinha de fofoca. Olha, um jeito maravilhoso de estragar. Cadê a Lorena que não tá aqui nessa live? Que ela já ia dar risada agora. Quando alguém chegar ou você estiver num ambiente que as pessoas começarem a fazer fofoca ou falar notícia ruim, contar alguma coisa e olhar pra você e perguntar a sua opinião e você falar assim, ó, eu não sei porque minha vida é tão boa, a vida é tão fácil pra mim. Acaba ali o assunto na hora. Vocês já fizeram isso, gente? Alguém já teve coragem de fazer isso? Conta aqui pra mim. O que a Rê tá falando aqui, ó, exatamente, não tá doendo tanto ainda. Exatamente. Só vão sair da situação que elas estão somente quando a dor for tão profunda que ela não aguenta mais. Aí ela vai ter o impulso ou na raiva, né, da emoção da raiva daquela situação que ela se colocou, que já começa por aí, né? Não foi ninguém que colocou, porque esse tipo de pessoa são os vitimizados. Ah, porque eu tô aqui, porque me colocaram, porque a vida é difícil, porque a vida é ruim, porque eu não tenho apoio do marido, porque eu tenho 5 filhos, porque eu tenho que cuidar da casa, que eu tenho que fazer janta, aí eu não tenho dinheiro, eu não consigo trabalhar. É a vítima. Na maioria, na grande maioria, para não falar em todos os casos, as pessoas que têm uma dor profunda e só vai sair do furor de cocô quando tiver essa dor, e olha lá, porque ela acredita que os benefícios que ela tem lá dentro do furor de cocô é ainda melhor do que sair lá de dentro. Entendeu? Então tá quentinho, tá gostosinho, tá morninho, então vou continuar aqui, esse é o benefício. A força do ódio, né? Tem gente que vai sair da situação só na força do ódio. Feito, galera. O que vocês querem contar aqui pra mim? Quais foram os insights? Hashtag da live de hoje que vocês vão entrar. A hora que eu terminar, a live ainda não terminou. Calma, não comecem a sair correndo daqui. A hora que terminar a live, eu vou salvar a live, vou deixar ela salva. E vocês vão colocar lá, hashtag eu confio. Hashtag eu confio. Eu confio em quem, gente? O que é essa hashtag? Eu confio. Eu confio em mim, eu acredito em mim, eu sou capaz, eu tenho iniciativa e acabativa, né? Não adianta só começar, mas precisa terminar, precisa continuar o processo e concluir, tá? Quem tá lá no grupo do WhatsApp tá perdendo uma chance incrível de compartilhar os seus ganhos, as suas dificuldades, porque é assim que a gente cresce, é assim que as coisas grandes acontecem. Vocês vão ver a Renata contando aqui quinta-feira, tá? Hoje nós conversamos à tarde um pouquinho, ela já estava falando para mim, já dando o depoimento que ela vai dar na quinta-feira, que foi até uma surpresa assim para mim, né? Algumas coisas que ela falou hoje, que eu fiquei muito feliz. Então, prestem atenção, se coloquem no caminho, sem medo de ser feliz, sem medo de ser quem você é, com os seus defeitos, com a sua vulnerabilidade, com a sua fraqueza, com os seus erros. Não tem problema, nós somos seres humanos, todo mundo é assim. Todo mundo solta pum, todo mundo faz cocô, todo mundo coça o nariz. Gente, somos seres humanos. Tem uma brincadeira que você coloca assim 2 pessoas, uma fila, né? Num treinamento, por exemplo. Olha que legal.
Já é uma dica aqui, né? Para quem já trabalha com isso, essa dinâmica. Então tem uma fila, eu participei, é muito legal e eu ganhei, né? Nesse treinamento, participando dessa brincadeira. Você coloca os participantes como se fosse um corredor, né? Um de frente para o outro. E você não pode responder. Você só faz pergunta e você fica de frente para o outro, primeiro lá da fila. E você faz uma pergunta e a outra pessoa faz outra pergunta. E você faz uma pergunta e a outra pessoa faz outra pergunta. Automaticamente, quando a pessoa te faz uma pergunta, a sua mente, automaticamente, ela já quer responder. Então é um exercício muito legal, ele é divertido, super divertido, porque você começa a prestar atenção o quanto a sua mente ela já funciona automaticamente. Quando alguém fala alguma coisa, você já quer rebater, você já quer responder, sua mente já acha, já fica ali procurando uma resposta automática. E nesse exercício você não pode responder, você vai fazer outra pergunta. Então é pergunta em cima de pergunta. E na segunda pergunta que você faz, na terceira pessoa já não consegue fazer uma pergunta para você, porque a mente dela está processando a resposta. É muito legal, é muito legal. O dia que a gente tiver um treinamento presencial que eu vou fazer, a gente vai fazer esse exercício que é muito joia, é muito divertido e a gente percebe, né, o quanto nós somos vulneráveis à nossa mente. E é aí que tá o jogo, porque tem um momento que você vai falar, não, quem manda aqui sou eu. Se aquieta aí, porque quem manda a graça toda sou eu aqui. Então, para a mente de vir pensamento que me atrapalha. Obrigado, pode ir pensamento, mas agora eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu escolho fazer essa atividade que me leva para o meu objetivo, para a minha meta, para aquilo que me inspira, né? Que vem de dentro, me dá frio na barriga. Porque é só assim que a gente conquista objetivo, meta. Se eu não tiver inspiração, inspirada, motivada, apaixonada por aquilo, não dá. Tem algumas ações no percurso que a gente vai fazer que não é ação, que não são ações tão apaixonadas assim. Mas se eu pensar lá no meu objetivo e é isso que vocês precisam conciliar. Quando a tarefa no dia não é uma tarefa que você gosta muito, você lembra do porquê você começou. Percebe que tem essa diferença? Esse é o gatilho. Essa é a chave que tá. É você no meio do dia, durante o dia, na sua rotina, lembrar que aquela atividade chata, operacional, que você não gosta, que é olhar para suas finanças, por exemplo, ter um fluxo de caixa, né? Se você for cuidar disso, olhar para as questões de organização, de planejamento, colocar data, colocar ação que você tem que fazer, alinhado com o seu objetivo, ações assertivas que trazem resultado para você. Muitas vezes essas questões operacionais elas são chatas, nem todo mundo gosta, né? Na hora de fazer a venda, tem gente que fala que não gosta. Muitas vezes fala que não gosta porque tem medo da crítica. Ah, eu vou começar a vender, mas o que vão falar de mim? Ah, e o que minha família vai achar? Ah, o que meus amigos vão falar? Ah, eu acho que eu preciso estudar ainda mais. Aí lê mais livro, faz mais curso. É ótimo quando você precisa adquirir conhecimento, mas eu tenho certeza que com o conhecimento que você já tem, você já consegue aplicar. Você já consegue desenvolver pessoas, você consegue ganhar dinheiro. Se você não está fazendo isso ainda, é porque você está desalinhada. Você não tem clareza, você não sabe qual é o seu objetivo. Você não tem um plano, você não sabe como. E você está presa nisso. Então presta atenção. Participem das lives, chamem as amigas, os amigos para participarem. Vai lá no grupo do WhatsApp. Eu sempre coloco o desafio lá, a tarefa lá. Então eu já falei algumas aqui hoje, né? Uma delas é essa, né? Então uma delas
é a que eu falei agora há pouco, que é quando alguém vier te falar, te dar alguma notícia ruim e perguntar, e aí, como é que você tá? Depois de contar a desgraceira que tá a vida dela, toda encalacrada, experimenta e vê como você se sente em falar que a sua vida está tudo bem. Que você ama a vida que você tem, que você agradece todos os dias pela vida que você tem, que você é grato pelo seu trabalho, que você agradece todos os dias o seu trabalho. Ah, mas você não tá lá naquele trabalho que você falou pra mim semana passada que você não gosta, que você tá querendo sair? Falei, fulano, mas sabe o que eu aprendi? Que gratidão muda. E para eu sair desse trabalho que eu não tô gostando, eu preciso primeiro ser grata. Então eu comecei a agradecer. E eu comecei a perceber, depois de agradecer, que tem um monte de coisa boa lá nesse trabalho. E aí minha vida começou a mudar. Então minha vida tá muito melhor, minha vida tá muito mais fácil. Façam esse exercício. Experimentem fazer isso, né? Entrar na hora da conversa, né? Que alguém falar que a vida tá ruim, que a vida não tá boa e perguntar como a sua tá, fala que a sua tá boa. Agradece todo dia. E perceba como o assunto da negatividade, da coisa ruim, acaba. Acaba ali, não alimenta. Não alimenta o leão que está dentro de você, que você não precisa, que você não quer que seja alimentado. Alimenta o leão que está dentro de você, que é o leão que te coloca em ação para coisas que vai de fato te levar ao alcance do seu objetivo, das suas metas, daquilo que você entendeu hoje na live, que é uma ambição saudável, que é bom, que te traz energia para você conquistar o que você quer, tá? Porque a falta de ambição te deixa totalmente apática, morna. E a ambição é o desejo forte daquilo que você quer. Então isso te ajuda. Então, se um dia alguém falar assim, você é ambicioso, sou mesmo. Ambiciosa, sou mesmo. Sou porque eu tenho clareza do que eu quero. Eu sei quais são os meus objetivos, eu sei onde eu quero chegar, eu sei quais são as minhas metas, então eu sou sim. Tá vendo que quando a gente se conhece, quando nós temos clareza, a crítica não é, ela deixa de ser uma crítica? Mesmo que a pessoa esteja fazendo de propósito, querendo de fato criticar você, ela perde a força, ela perde o valor, ela não faz sentido. Por quê? Porque se você se conhece e aquilo é verdade sobre você, tá tudo bem. E se aquilo não é verdade sobre você, tá tudo bem também. Percebe que não faz sentido o medo da crítica? Não faz sentido, tá? As lives estão disponíveis, estão todas gravadas. Tá tudo lindo lá no meu YouTube também. As meninas deixaram tudo lindo, maravilhoso. Estão lá salvos no YouTube, os pedacinhos, né, das lives, as melhores partes. Então tem conteúdo no YouTube, a live completa no YouTube, no Instagram. Então, e o webinário, gente, que vai ser no dia 29. Vocês não podem ficar de fora do webinário. Lá eu vou ensinar o passo a passo para vocês, os 10 passos para você concluir. Assim, a gente vai fechar essa jornada com chave de ouro. Para vocês, se tiverem ainda mais alguma dúvida de como montar seu grupo, de como desenvolver, lá vocês vão ter essa oportunidade de conversar comigo dentro de um ambiente totalmente seguro, fechado, dentro do Zoom, só para quem se inscreveu, para quem entendeu a proposta. E além de tudo, ainda vai ter o sorteio do livro do Anthony Robbins, tá? Então, assim, não tem porquê você não participar, tá? Então, todos estão super convidados para participarem na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. No final de semana eu vou para um treinamento, eu vou voltar cheia de novidade.
Então imagina como vai ser esse webinário. Eu vou deixar ele pronto e eu ainda vou acrescentar com pitadas de coisas novas que vão surgir no final de semana. Eu vou anotar todos os insights que eu tiver lá para trazer para vocês, que está relacionado ao meu conteúdo, ao trabalho que eu quero fazer com vocês. Então vai ter ainda muita surpresa nesse webinário. Se eu fosse você, eu não perderia por nada, tá? O link tá na bio, tá bom? Então se você ainda não se inscreveu para o webinário, entra na bio e se inscreve. Tem o link lá, o webinário, dia 29/11, às 20 horas, às 8 horas da noite. É só você clicar lá e se inscrever. Vai abrir a janelinha para você, vocês vão se inscrever. E se você não está no grupo do WhatsApp, entra lá no grupo do WhatsApp e participa das tarefas, dos desafios, tá bom? E a segunda tarefa, também que eu quero deixar aqui para vocês, é a seguinte. Ontem nós falamos daquela ação que, se você fizer bem feito, que se você fizer, que não seja nada complexo, né? Nada muito elaborado, que você faça com facilidade, uma coisa rápida, mas que vai ter grande diferença na sua vida, né? Para chegar mais próximo do seu objetivo. Então, qual é essa ação? Essa foi a tarefa de ontem. A de hoje, o que eu gostaria que vocês experimentassem fazer? É aquela ação que vocês estão protelando em fazer porque estão com medo da crítica. É aquela ação que vocês já sabem que vocês podem fazer, mas que vocês ainda não fizeram porque vocês estão com medo da crítica. E vocês sabem que ação é essa, cada um sabe aqui. Então é essa ação que eu quero que vocês executem, experimentem executar depois dessa live de 1 hora falando aqui. Eu nem tomei minha água hoje, né? Sobre medo da crítica, tá? Então é aquela ação que que você ainda não fez porque você estava com medo de ser criticado. É essa ação aí que eu quero que você faça ou que você conclua. Se você já começou e não terminou, que você conclua, mas faça e vai lá no WhatsApp contar pra mim como foi essa experiência, tá? As meninas estão compartilhando e tá muito legal, eu quero que todo mundo participe. Então é isso, pessoal, um beijo pra vocês, estourando o tempo aqui. Então é isso, um beijo pra vocês, a gente se vê aqui no Instagram, aqui no YouTube e lá nos nossos grupos fechados, tá bom? Tarefa de hoje, fazer aquela ação que você já sabe que você pode fazer, mas está protelando, evitando fazer por conta do medo da crítica, tá bom? Fechou? Beijos, obrigada pela presença de vocês, honro a presença de cada um aqui e a gente se vê amanhã no nosso encontro às 8 horas da noite, live com a Lorena, tá bom? Beijo, até amanhã, tchau, tchau. Bom, tchau, galera. Beijo pra vocês. Hashtag de hoje. Lembrando aqui, eu confio. Hashtag eu confio. Vou colocar aqui a live salva. Vocês vão entrar lá no IGTV e colocar hashtag eu confio. Tá bom? Beijo. Até mais.